Nosso assunto agora é dinâmica e, trabalhando com dinâmica, nós vamos começar pela chamada terceira lei de Newton. Eles falam, mas tio Chaban, você não falou da primeira nem da segunda. Realmente não falei. A questão é a seguinte, se você não tiver um conhecimento muito bom a respeito do funcionamento da terceira lei de Newton, a sua vida na primeira e na segunda vai ficar bem complicadinha. Então vamos começar por aqui. Terceira lei de Newton, todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, é a famosa lei da ação e reação. Todo mundo já sabe decoradinho que a toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. O problema é que a esmagadora maioria das pessoas só sabe isso. Meu amigo, se você só souber isso, você vai se dar muito mal, mas muito mal mesmo. Então eu vou te dar aqui umas dicas extremamente importantes para você aprender a trabalhar legal, para você não cometer erros quando estiver trabalhando com a chamada terceira lei de Newton. Primeira coisa, você deve saber que uma força também pode ser classificada quanto à sua natureza. De acordo com a física clássica, porque com a física moderna a coisa é um pouquinho diferente, de acordo com a física clássica, a natureza de uma força pode ser de contato ou pode ser de campo. A diferença é o seguinte, se você tem uma força de contato, ela só surge quando alguma coisa encosta em outra. Se você tem uma força de campo, ela atua de longe. Por exemplo, eu quero empurrar esse quadro. Para empurrar o quadro, eu preciso entrar em contato com ele. Essa é uma força que só surge quando eu entro em contato com o quadro. Então, a força que eu estou aplicando nele agora, que é uma força normal, é uma força de contato. Já, por exemplo, se eu solto esse apagador, ele cai. Ele cai sob a ação de uma força chamada força-peso. A força-peso é uma força provocada pelo planeta. Ele não está encostado no planeta agora, e o peso está atuando assim mesmo. Então, o peso é uma força de campo. Então, a respeito da força de contato ou força de campo, tem umas coisinhas muito importantes para você saber. Primeiro detalhe, se a ação é uma força de contato, a reação também será. Se a ação é uma força de campo, a reação também vai ser. Então, ou é campo, ou é contato. Segundo detalhe, força de contato, ela aparece ali no ponto onde um objeto encosta no outro. Mas a força de campo não. A força de campo, ela atua no centro do corpo. No caso, o peso, por exemplo, que alguns interessa, atua no centro de massa do corpo. Por exemplo, nesse apagador, o centro de massa vai estar mais ou menos por aqui. Então, é como se o peso estivesse atuando exatamente concentrado nesse ponto aqui. Então, se a gente considera que o peso é uma força que atua no centro do corpo, lembre-se, a reação do peso também vai atuar no centro do corpo, nesse caso da Terra. Mas vamos falar disso agora mesmo. Então você já sabe que ação e reação são duas forças de mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários e de mesma natureza. Para você descobrir se um par de forças é ação ou reação ou não, eu vou te ensinar um truquezinho muito simples. Digamos que você tivesse uma força de ação que seja uma força que A faz em B. Pois, meu amigo, se a ação é uma força que A faz em B, então a reação é uma força que B faz em A. Todas as vezes que esse trocadilho bater, todas as vezes que você tiver um par de forças que corresponda a isso, força que A faz em B, força que B faz em A, você pode ter absoluta certeza que você estará lidando com um par de forças ação e reação. Por outro lado, todas as vezes que você tiver um par de forças que não corresponder a isso aqui, você não vai ter ação e reação. Então, para você saber qual é a reação de uma força, é muito fácil, é só você fazer isso aqui. Por exemplo, exatamente agora, existe uma força que o meu dedo faz no quadro. Olha só, se você tem uma força que o dedo faz no quadro, você vai ter uma reação, que é uma força que o quadro faz no dedo. Dedo no quadro no dedo. Não se deixe iludir. Cuidado. Por exemplo, um problema que já apareceu diversas vezes em vestibulares é o problema do The book is on the table. Você tem um livro ou um objeto qualquer colocado sobre uma mesa e aí o enunciado da questão
afirma que esse livro está sofrendo a ação de uma força-peso, é claro, tudo que tem massa tem peso, e está sofrendo também a ação de uma força normal. Aí ele pergunta para você se essas duas forças, peso e normal, são ou não um par de forças, ação e reação. A pessoa mais inocente, o carinha menos preparado, ele vai pensar assim, bom, o peso é vertical para baixo, a normal é vertical para cima. Então tem mesma direção, sentidos contrários. O peso tem que ser igualzinho a normal para manter isso aqui em equilíbrio. Então são duas forças de mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários. Então isso aí seria sim um par de ação e reação. A pessoa menos avisada pensaria assim, mas você não. Cuidado. Olha só, olha isso aqui. Força que A faz em B, força que B faz em A. Isso aqui é o que dá a última palavra. Vamos conferir. O que é a força peso? É uma força que o planeta faz no livro. Planeta no livro. O que é normal? É uma força que a mesa faz no livro. Então, peraí. Força que o planeta faz no livro. Força que a mesa faz no livro. Não bateu. Então, essas duas forças que você está vendo, elas não são um par ação e reação. Outra razão pela qual elas não são um par ação e reação é porque a normal é uma força de contato. A normal só existe quando você encosta o livro na mesa. Se você desencostar, desapareceu. O peso é uma força de campo. Estando ou não encostado na mesa, vai ter peso. Então são forças de natureza diferentes. Não poderiam ser um par ação e reação. Então, quem seria a reação da normal? Gente, é só você fazer isso. A normal é uma força que a mesa faz no livro. A reação é uma força que o livro faz na mesa. Aliás, trocando miúdos, a terceira lei de Newton determina que uma força nunca aparece sozinha. Forças sempre aparecem em duplas. E para você saber qual é a ação e qual é a reação, escolha a sua. Se você falar que essa aqui é a ação, essa é a reação. Se você falar que essa aqui é a ação, aquela é a reação, você que escolhe. Vamos achar a reação do peso. O peso é uma força que o planeta faz no livro. Invertendo, a reação do peso é uma força que o livro faz no planeta. Planeta no livro, livro no planeta. O peso é uma força que atua no centro do livro. A reação do peso atua no centro da Terra. A reação do peso é uma força que está a aproximadamente 6.400 quilômetros chão adentro, que é onde está o centro do planeta. Então, cuidado com isso aí. Tá? Não basta que você tenha mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários. Você ainda tem que ter mesma natureza e, principalmente, isso tem que funcionar. Força que A faz em B, força que B faz em A. Funcionou, pode ter certeza, é ação, é ação. Não funcionou, pode ter certeza que não é. A nossa primeira questão, nós temos uma tirinha do Maurício, dizendo assim: em tirinhas é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física e que, inclusive, têm sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica mostrada a seguir. Aí o Cascão está reclamando: Cebolinha, quer parar de torcer para a Mônica? Só que se ele parar de torcer, se a Mônica perder, ele cai. Supondo que o sistema se encontre em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, letra A, a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par ação e reação. Gente, olha aí. Mônica faz na corda, menino faz na corda. Não bateu. Então não é ação e reação. Letra B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica. Mônica no chão, corda na Mônica. Não bateu. Está errado. Letra C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação e reação. Mônica na corda, corda na Mônica. Matou. Primeira questão. Alternativa correta. Letra C. Olha a questão número 2. Após cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Você está vendo aí a fotografia da cara desse pobre infeliz?
A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola. Olha aí, bola no rosto, rosto na bola, ação e reação. Tem direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Verdadeiro? Quando é que um par de forças se anula? Quando você tiver duas forças de mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Se você pegar um objeto igual esse e puxar para cima com a força vertical F, para baixo com a força vertical F, ele tem equilíbrio. As duas forças se anulam. Só que isso acontece quando você tem duas forças de mesmo modo que atuam no mesmo corpo. Agora olha só, se a ação é uma força que A faz em B, a ação está atuando em B. Se a reação é uma força que B faz em A reação está atuando em A. Uma se aplica em B, a outra se aplica em A. Então, nesse caso, não tem como anular. São forças que não se anulam porque estão em corpos diferentes. O item número 2. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que aplicada pela bola no rosto. Olha aí, rosto na bola, bola no rosto. Ação e reação são forças de modos iguais. Isso é falso. Não precisa ler mais nada. Terceiro, a força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que aplicada pela bola no rosto. Rosto na bola, bola no rosto. Isto é ação e reação. Agora mesmo eu havia dito para você que força nunca aparece sozinha. Ação e reação são simultâneas, aparecem juntas e desaparecem juntas. Falso. O item número 4. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço. Opa, peraí. Bola no rosto, cabeça no pescoço, não bateu. Isto não é um par ação e reação. Tá? Então isso aí é falso também. Então, verdadeiro, apenas o primeiro item, alternativa correta, questão número 2, letra A. Outra força muito importante para você saber é a chamada força normal, que a gente costuma simbolizar